Aqui está mais um vídeo da coleção Pé ante Pé. Do tema Funções reais de variável real, vamos falar da representação gráfica de uma função exponencial e referir as principais características da função e do seu gráfico. Vamos ver por dentro a função exponencial de base 2. Nesta função, ao objeto 3 corresponde a imagem 8. Fica igualmente definido o par ordenado correspondente. Por sua vez, a este par ordenado corresponde um único ponto do plano. Considerando o conjunto de todos os pares ordenados, obtém-se o gráfico da função f e respectiva representação gráfica em referencial ortonormado. Considerando outras funções exponenciais, por exemplo de base 3 ou de base 1,2, é fácil reconhecer que as representações gráficas partilham várias características. Genericamente, é esta a representação gráfica da função exponencial de base a, onde a é um número real maior do que 1. Para investigar o que acontecerá quando a base a da função exponencial é um número real positivo, mas inferior a 1, considera-se, por exemplo, a função exponencial de base 1 meio. Por outro lado, argumentos algébricos permitem estabelecer a igualdade h de x igual a f de menos x. Deste modo, a representação gráfica da função h pode ser obtida a partir da representação gráfica da função f por meio de uma reflexão de eixo ou y. A construção geométrica do transformado do ponto de coordenadas 3, 8 pela reflexão axial de eixo ou y, que aqui se recorda, deve ser estendida a qualquer outro ponto do gráfico de f. Este exemplo, função exponencial de base 1 meio, sugere a representação gráfica da função exponencial cuja base é um número real compreendido entre 0 exclusiva e 1 exclusiva. Centrando agora toda a nossa atenção na função exponencial de base superior a 1 e apelando sobretudo à intuição associada à representação gráfica da função, vamos percorrer as principais características da função ou do seu gráfico. Esta família de funções tem domínio R e contradomínio R+. Sendo assim, podemos afirmar que a função é positiva em R e afirmar que a função não tem zeros. Como qualquer número real diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1, podemos concluir que o ponto de coordenadas 0, 1 pertence obrigatoriamente ao gráfico desta família de funções. A função é estritamente crescente em R. Isto significa que quanto maior for o objeto considerado, maior a sua imagem por f. A função é injetiva, isto é, a objetos diferentes correspondem, por f, imagens diferentes. Apresenta-se também uma outra definição de injetividade perfeitamente equivalente à anterior. A função é contínua em R, pelo que, para cada número real C, existe e é finito o limite de f de x quando o x tende para C. Este limite coincide com a imagem de C por f. Por outro lado, o limite de f de x quando x tende para mais infinito é mais infinito, e o limite de f de x quando x tende para menos infinito é zero. Quando a base da função exponencial é um número real maior do que 1, a concavidade do gráfico está voltada para cima. Isto significa, numa abordagem mais visual, que estabelecendo um qualquer segmento de reta definido a partir de dois pontos do gráfico da função, a parte do gráfico situada entre esses dois pontos encontra-se abaixo do segmento de reta considerado. Por se tratar de uma função contínua em R, o gráfico da função não admite qualquer assínta vertical. Não sendo possível apresentar neste momento qualquer tipo de justificação, deve aceitar-se como informação válida que não existem assíntotas oblíquas ao gráfico de f. A única assínta ao gráfico de f é horizontal. Trata-se da reta de equação y igual a 0.